Meu filho arrancou o microfone da mão do garçom no meio do meu brinde de aniversário e gritou para os 200 convidados na sala: "Chega dessa palhaçada! Minha esposa precisa de espaço para os projetos dela e você só atrapalha a gente. Já passou da hora de você ir para um asilo." Ele enfiou um envelope na minha mão com tanta força que eu senti a ponta do papel cortar minha palma. O silêncio que caiu sobre o salão foi tão pesado que eu conseguia ouvir o barulho dos talheres sendo largados nas mesas. 200 pessoas me olhando, 200 testemunhas da minha humilhação. Fabiana, minha nora, estava ao lado dele com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem, os braços cruzados, o vestido vermelho berrante que ela escolheu de propósito para roubar a atenção da minha festa. Abri o envelope devagar e lá estava uma ordem de despejo do meu próprio filho, na minha própria casa, no dia do meu aniversário de 70 anos. Senti o sangue subir para o meu rosto, mas não era vergonha. Era uma clareza fria, cortante como vidro. Guardei o papel na bolsa, me aproximei do Ricardo e sussurrei bem baixinho, só para ele ouvir: "Você não tem ideia do que acaba de fazer." Vi o olho dele tremer por um segundo, uma fagulha de dúvida, mas o ego dele foi mais forte. Ele bufou, virou as costas e voltou para o lado da Fabiana. Peguei minha bolsa, caminhei até a porta do salão com a coluna ereta, a cabeça erguida, e saí da minha própria festa sem olhar para trás. Ouvi os sussurros explodindo atrás de mim como fogos de artifício, mas eu não chorei. Não ali, não na frente deles. Você já passou por isso? Já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Já foi tratada como um móvel velho que precisa ser descartado? Se você está ouvindo essa história, é porque você sabe o que é ser desvalorizada por quem deveria te proteger. E eu te prometo uma coisa: o que você vai ouvir nos próximos minutos vai te fazer acreditar que nunca é tarde para virar o jogo. Então, se você quer saber como uma mulher de 70 anos deu o checkmate no filho arrogante e na nora interesseira, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história de superação vai te mostrar que respeito não tem idade e que inteligência sempre, sempre vence a arrogância. Meu nome é Maria das Graças, tenho 70 anos e durante 45 deles eu construí um império silencioso que ninguém sabia que existia. Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender como eu cheguei até aqui. Me divorciei aos 25 anos. Meu ex-marido, Osvaldo, era engenheiro civil, mas também era um mulherengo que não conseguia ficar 6 meses sem ter outra na rua. Quando o Ricardo tinha 3 anos, eu cansei de engolir humilhação e pedi o divórcio. Foi em 1979. Naquela época, se divorciar ainda era motivo de fofoca na vizinhança. Mas eu não liguei. Preferia ser a divorciada da rua do que a trouxa da casa. Na partilha de bens, ficamos com metade de tudo. A gente tinha um apartamento de 2 quartos que valia R$120 mil na época, e uma poupança de R$80 mil que ele tinha juntado. Eu fiquei com o apartamento e R$60 mil em dinheiro. Ele ficou com o resto e saiu da minha vida. Bom para mim. Eu tinha um filho de 3 anos para criar sozinha, sem pensão, porque o Osvaldo sumiu no mundo e nunca mais deu as caras. Então, eu fiz o que toda mãe solo faz. Botei a cara no mundo e fui trabalhar. Comecei como corretora de imóveis. Não era glamuroso, não. Eu bati a perna o dia inteiro debaixo de sol, levando o cliente para ver apartamento em obra, negociando comissão, ouvindo, não atrás de não. Mas eu era boa, muito boa. Peguei aqueles R$60 mil da partilha e, em vez de gastar, eu investi em cursos, em roupas boas para passar confiança, em transporte para conhecer os bairros nobres da cidade. Em 6 meses, eu já tinha vendido 15 unidades de um prédio novo na Zona Sul. Em 1 ano, eu era a melhor corretora da imobiliária. E em 5 anos, eu tinha transformado aqueles 60 mil em R$300 mil. Cada centavo que entrava ia direto para o futuro do Ricardo. Paguei a faculdade dele de administração integralmente. R$6 mil por semestre, durante 5 anos. R$60 mil no total. Quando ele se formou, eu vendi o apartamento onde a gente morava por R$250 mil e dei para ele a entrada de um imóvel melhor, um apartamento de 3 quartos em um bairro nobre. R$120 mil de entrada. Eu fui morar com ele, porque ele disse que precisava de mim,
que a gente era uma equipe, que eu tinha sido pai e mãe para ele a vida inteira. E eu acreditei. Então ele conheceu a Fabiana. Fabiana apareceu na vida do Ricardo 3 anos depois que ele se formou. Ele tinha 26 anos, trabalhava como assistente administrativo em uma incorporadora chamada Construtora Horizonte e ganhava R$ 4.500 por mês. Não era muito, mas ele morava comigo sem pagar aluguel, então o dinheiro rendia. Eu ainda trabalhava como corretora, já tinha uma carteira de clientes fiéis e estava começando a investir em imóveis para revender. Comprava apartamentos pequenos em leilão, reformava e vendia com lucro. Nada espetacular, mas eu estava construindo algo sólido. Ricardo sabia disso. Ele via eu sair de manhã cedo com meus documentos debaixo do braço, voltar de noite com contratos assinados, contar dinheiro na mesa da cozinha. Ele sabia que eu tinha patrimônio. E a Fabiana também descobriu isso muito rápido. Eles se conheceram em um happy hour da empresa. Fabiana trabalhava no departamento de marketing, era bonita, sabia se vestir bem e tinha aquele jeito de falar que parecia educado, mas era calculado. Na primeira vez que Ricardo trouxe ela para jantar em casa, eu percebi. Percebi pelo jeito que ela olhou para os móveis da sala, para o tamanho da televisão, para a vista da varanda. Ela não estava olhando para o meu filho. Ela estava fazendo um inventário. Mas eu não disse nada. Mãe que fala mal da namorada do filho vira vilã da história. Então eu engoli minhas impressões e fui gentil. Fiz lasanha, que era o prato preferido do Ricardo, servi vinho, perguntei sobre a família dela. Fabiana respondeu tudo com aquele sorriso profissional. Mas no final do jantar, quando ela foi ao banheiro, eu ouvi ela ligando para alguém. A porta estava entreaberta e a voz dela ecoava no corredor. Ela disse: "Mãe, a casa é enorme. Ele mora com a mãe, mas ela é velha, não deve durar muito. E ele vai herdar tudo." Senti um frio na espinha. Não disse nada para o Ricardo. Ainda não. 6 meses depois, eles ficaram noivos. Ricardo nem me perguntou o que eu achava. Ele simplesmente chegou em casa, mostrou a aliança e disse que ia casar. Eu dei os parabéns, abracei ele e por dentro senti aquele aperto no peito de quem sabe que está perdendo alguém. Fabiana começou a vir mais vezes para casa. Primeiro, ela era educada, cumprimentava, ajudava a arrumar a mesa, elogiava minha comida. Mas aos poucos ela foi tomando espaço. Começou a sugerir mudanças na decoração. Disse que a cortina da sala estava datada, que o sofá era muito escuro, que a cozinha precisava de uma reforma moderna. Eu escutava e não respondia. Afinal, ainda era minha casa. Mas Ricardo começou a concordar com ela. Ele dizia: "Mãe, a Fabi tem razão. A casa precisa de uma cara nova." E eu pensava: cara nova para quê? Para quem? Para ela se sentir dona? O casamento foi em dezembro de 2006. Eu paguei metade de tudo. A festa custou R$ 80.000. Eu entrei com 40 mil. Fabiana queria um casamento grande, em um buffet chique, com 200 convidados, decoração importada e um vestido de noiva que custou R$ 12.000 sozinho. Eu respirei fundo e paguei. Afinal, era o casamento do meu filho, o único filho que eu tinha. Eu queria que ele fosse feliz, mesmo que a felicidade dele viesse embrulhada em tule branco e ambição disfarçada de amor. No dia do casamento, Fabiana mal olhou para mim. Ela estava ocupada tirando fotos, recebendo elogios, brilhando. Ricardo estava radiante. Ele me abraçou na pista de dança e disse: "Mãe, obrigado por tudo. Eu não estaria aqui sem você." E eu chorei. Chorei porque eu sabia que aquilo era uma despedida. Não uma despedida física, mas emocional. Ele estava saindo da minha órbita e entrando na dela. 3 meses depois do casamento, Fabiana sugeriu que eles morassem sozinhos. Ela disse que todo casal precisa de privacidade, que eu merecia descansar e que eles precisavam construir a vida deles. Ricardo concordou. Eu fingi que achava uma boa ideia. Ajudei eles a procurar apartamento, dei opinião sobre localização, negociei desconto com a imobiliária. Eles escolheram um apartamento de 150 metros quadrados em um condomínio novo. O valor era R$ 450 mil. Eles não tinham entrada. Então eu dei. Dei R$ 90 mil. Metade da entrada. O resto, eles financiaram. Ricardo ficou emocionado. Me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Fabiana sorriu e disse: "Dona Graças, a senhora é muito generosa." Mas o olho dela não sorriu junto. O olho dela
Calculou. Calculou quanto eu ainda tinha. Calculou quanto ela ainda podia tirar. Eles se mudaram em abril de 2007. Eu fiquei sozinha no apartamento. No começo, foi estranho. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu não estava acostumada a ficar sozinha. Desde que o Ricardo nasceu, minha vida girava em torno dele. Trabalhar, juntar dinheiro, pagar escola, faculdade, casamento. Agora, o que eu tinha? Uma casa vazia e um telefone que tocava cada vez menos. Ricardo ligava uma vez por semana, sempre rápido, sempre com Fabiana falando alto ao fundo, lembrando ele de algum compromisso. Eu aceitava as migalhas de atenção e fingia que estava tudo bem, mas não estava. Eu me sentia invisível. Me sentia descartada, como uma ferramenta que cumpriu sua função e agora estava guardada no armário. Mas eu não sou de ficar parada. Peguei aquela dor e transformei em combustível. Voltei a investir pesado no mercado imobiliário. Comprei 3 apartamentos em leilão durante aquele ano. Reformei os 3. Revendi 2 com lucro de R$60 mil cada. O terceiro eu aluguei. R$1.800 por mês de renda passiva. Abri uma empresa, uma holding patrimonial. Coloquei todos os meus bens no nome dessa empresa. Apartamentos, aplicações financeiras, tudo. Fiz isso com a ajuda de um advogado tributarista que conheci em um evento de investidores. Ele me explicou que, dessa forma, eu protegia meu patrimônio e pagava menos impostos. Ninguém sabia dessa empresa. Nem o Ricardo, nem a Fabiana, nem ninguém. Era meu segredo, minha fortaleza invisível. Os anos passaram. Ricardo foi promovido na construtora Horizonte. Virou coordenador, depois gerente, depois diretor de operações. O salário dele subiu, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês. Fabiana parou de trabalhar. Disse que queria focar na família, mas o que ela realmente queria era focar em gastar. Instagram cheio de fotos em restaurantes caros, viagens internacionais, roupas de marca. Eu via tudo e não comentava nada. Quando Ricardo me ligava, eu perguntava como ele estava, se estava feliz, se precisava de alguma coisa. Ele sempre dizia que estava tudo ótimo, mas a voz dele não tinha a mesma alegria de antes. Tinha cansaço, tinha pressão, tinha medo. Em 2015, eles tiveram o primeiro filho, um menino, Lucas. Eu chorei quando recebi a notícia. Ia ser avó. Finalmente, ia ter alguém para amar sem medo de ser descartada. Fui para a maternidade no mesmo dia. Levei flores, levei presentes, levei um cheque de 10 mil reais para ajudar com as despesas do bebê. Fabiana agradeceu com aquele sorriso de canto de boca. Ricardo me abraçou e disse que eu ia ser a melhor avó do mundo. Eu acreditei. Durante os primeiros meses, eu visitava toda semana. Levava fraldas, roupinhas, ajudava a dar banho no Lucas. Ele era lindo. Tinha os olhos do Ricardo. Eu me apaixonei por aquele menino. Mas Fabiana começou a ficar incomodada. Ela dizia que eu aparecia demais, que eles precisavam de tempo sozinhos, que eu estava mimando o bebê. Comecei a espaçar as visitas. Uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias. 15 dias viraram uma vez por mês. E quando eu ligava para saber se podia ir, Fabiana sempre tinha uma desculpa. Hoje não dá, dona Graças. O Lucas está dormindo. Hoje não dá. A gente vai sair. Hoje não dá. Tenho compromisso. Eu engolia a frustração e esperava a próxima oportunidade. Em 2017, eles tiveram a segunda filha, Helena, outra menina linda. Eu quis visitar na maternidade, mas Fabiana disse que estava cansada, que queria só a família próxima. Eu não era família próxima, eu era a avó. Mas eu não discuti. Esperei uma semana. Quando finalmente consegui ir, Fabiana estava recebendo visita das amigas dela. Elas estavam na sala, rindo, tirando foto com a bebê. Eu fiquei em pé na porta da cozinha, segurando o presente que eu tinha levado, esperando alguém me dar atenção. Ricardo estava no quarto, no telefone, resolvendo algo do trabalho. Ninguém me ofereceu um café. Ninguém me chamou para sentar. Eu fiquei ali 15 minutos e saí. Quando cheguei em casa, eu chorei. Chorei porque eu percebi que eu não era mais importante. Eu era tolerada. Eu era a velha chata que aparecia para incomodar. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Em 2019, Ricardo me ligou. Ele estava nervoso. Disse que precisava conversar comigo pessoalmente. Fui até o apartamento dele no mesmo dia.
Quando cheguei, Fabiana não estava. Ele me sentou no sofá e disse: Mãe, eu preciso de um favor. Meu coração apertou. Eu sabia que favor nenhum vinha acompanhado de boa notícia. Ele respirou fundo e continuou: A construtora está passando por uma reestruturação. Estão cortando custos. Meu salário foi reduzido. Eu ganho metade do que ganhava antes. E a Fabi está acostumada com um padrão de vida. Eu não posso decepcionar ela. Eu perguntei: Do que você precisa? Ele abaixou a cabeça e disse: Preciso de R$ 200 mil para quitar as dívidas do cartão de crédito e do cheque especial. Se eu não pagar, a gente vai perder o apartamento. R$ 200 mil. Eu tinha esse dinheiro. Eu tinha muito mais do que isso. Mas alguma coisa dentro de mim gritou: Não dá, não dessa vez. Dessa vez ele precisa aprender. Mas eu olhei para o rosto do meu filho. Vi o desespero nos olhos dele e eu cedi. Sempre cedi. Eu disse: Eu vou te ajudar. Ele me abraçou. Disse que eu era um anjo, que ele não sabia o que seria dele sem mim. Uma semana depois, transferi R$ 200 mil para a conta dele. Ele agradeceu por mensagem. Fabiana nem mandou um obrigado. E eu pensei: tudo bem, ele é meu filho, é minha obrigação ajudar. Mas a verdade é que eu estava me enganando. Aquilo não era ajuda, era suborno. Eu estava comprando migalhas de atenção. Depois dessa transferência, as coisas pioraram. Ricardo começou a me ligar só quando precisava de dinheiro. Mãe, o carro quebrou. Você pode me ajudar com 5 mil? Mãe, a Helena precisa de aparelho nos dentes. Você pode ajudar com 8 mil? Mãe, as mensalidades da escola estão atrasadas. Você pode ajudar com 12 mil? Eu ajudava, sempre ajudava, e sempre recebia o mesmo agradecimento vazio por mensagem. Mas quando eu ligava para falar com os netos, Fabiana dizia que eles estavam ocupados. Quando eu perguntava se podia visitá-los, ela dizia que não era um bom momento. Eu estava financiando a vida deles e sendo tratada como um incômodo. Em 2022, Ricardo foi promovido de novo. Voltou a ganhar bem, R$ 40 mil por mês. Eles venderam o apartamento e compraram uma casa. Uma casa enorme, com piscina, churrasqueira, 4 quartos. Custou R$ 1.200.000. Eles deram de entrada os 200 mil que eu tinha emprestado para eles, mais 300 mil de lucro da venda do apartamento anterior. Financiaram o resto. Eu fui convidada para a festa de inauguração. Fiquei animada. Pensei: finalmente vou ser incluída. Comprei roupas novas, levei um presente caro, uma adega de vinhos importados que custou R$ 15 mil. Quando cheguei na festa, a casa estava cheia. Amigos do Ricardo, colegas de trabalho, vizinhos, família da Fabiana. Todos rindo, bebendo, comemorando. Eu entrei, cumprimentei algumas pessoas e procurei o Ricardo. Ele estava na churrasqueira, cercado de amigos. Eu me aproximei e ele me deu um abraço rápido. Oi, mãe, que bom que você veio. E voltou a conversar com os amigos. Fabiana passou por mim sem falar nada. Eu sentei em um canto sozinha, segurando um copo de refrigerante que ninguém tinha me oferecido. Fiquei ali 2 horas. Ninguém conversou comigo. Ninguém me apresentou para ninguém. Eu era invisível. Saí da festa sem me despedir. Ninguém notou. Naquele dia, algo se rompeu dentro de mim. Eu percebi que eu não era mãe. Eu era banco. Eu não era avó. Eu era patrocinadora. E pior, eu tinha permitido isso. Eu tinha ensinado meu filho que ele podia me usar. E agora, ele estava casado com uma mulher que aperfeiçoou essa arte. Mas eu não ia mais aceitar isso. Não mais. Cheguei em casa, abri meu computador e comecei a investigar. Comecei a olhar as redes sociais do Ricardo, da Fabiana, os posts, as fotos, os comentários, e foi aí que eu encontrei algo estranho. Fabiana tinha postado uma foto na frente de um prédio comercial em construção, com a legenda: Novos projetos a caminho. O prédio tinha uma placa da construtora Horizonte, a mesma construtora onde o Ricardo trabalhava. Achei estranho. Fabiana não trabalhava. O que ela estava fazendo em uma obra? Liguei para uma amiga minha, a Rosana, que trabalhava no cartório de registro de imóveis. Pedi para ela verificar se tinha alguma movimentação recente envolvendo o nome do Ricardo ou da Fabiana. 2 dias depois, ela me ligou. Disse que encontrou algo, um contrato de promessa de venda, do casarão onde eu morava. Meu casarão, no nome do Ricardo, assinado por mim.
Mas eu nunca assinei aquilo. Nunca. Rosana me mandou uma cópia digitalizada do documento. Quando eu olhei, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. A assinatura era perfeita, idêntica à minha. Mas não era minha. Era falsa. Alguém tinha falsificado minha assinatura. E eu sabia quem tinha sido. Ricardo e Fabiana. Pedi para a Rosana verificar mais informações. Ela descobriu que o comprador do casarão era uma empresa chamada Incorporadora Estrela do Sul. Uma empresa que estava desenvolvendo um projeto comercial gigante na região, um shopping center. E a construtora Horizonte, onde o Ricardo trabalhava, era a responsável pela obra. Tudo se encaixou. Ricardo e Fabiana tinham falsificado minha assinatura para vender meu casarão para a incorporadora. Eles iam embolsar o dinheiro da venda e me deixar sem nada. E eu nem sabia que estava sendo roubada. Respirei fundo. Não chorei. Não gritei. Eu sabia que se eu confrontasse eles diretamente, eles iam negar, iam inventar desculpas, iam me fazer de louca. Então eu decidi jogar o jogo deles. Decidi ser mais esperta. Marquei uma reunião com meu advogado, o Dr. Maurício, o mesmo que tinha criado minha holding. Mostrei o documento falso para ele. Ele analisou e confirmou. Era falsificação. Crime previsto no artigo 298 do Código Penal. Detenção de 2 a 6 anos e multa. Perguntei o que eu podia fazer. Ele disse que eu tinha 2 opções. Primeira, ir para a polícia, registrar boletim de ocorrência, processar eles criminalmente. Segunda, usar isso como trunfo e dar um cheque-mate estratégico. Escolhi a segunda opção. Dr. Maurício me ajudou a investigar mais. Descobrimos que a incorporadora Estrela do Sul estava passando por uma crise financeira séria. Eles tinham aberto capital na Bolsa de Valores no ano anterior, mas as ações despencaram. A empresa estava endividada, precisava de capital urgente. E a construtora Horizonte, que era a executora do projeto, também estava frágil. As 2 empresas dependiam uma da outra. Se uma quebrasse, a outra iria junto. E foi aí que eu tive a ideia. Usei parte do meu patrimônio e comprei ações da incorporadora Estrela do Sul. Não qualquer ação. Comprei as debêntures, os títulos de dívida da empresa. Comprei em silêncio, através da minha holding, usando intermediários. Ninguém sabia que era eu. Em 3 meses, eu tinha adquirido 42% das debêntures da incorporadora Estrela do Sul. Eu era, tecnicamente, a maior credora da empresa. E mais, usando meus contatos no mercado imobiliário, consegui informações privilegiadas. A construtora Horizonte estava prestes a fechar um acordo de fusão com a incorporadora Estrela do Sul. Eles iam se unir para salvar os 2 negócios. E Ricardo estava no centro dessa negociação. Ele era o diretor de operações. Ele sabia de tudo. E ele estava usando informações confidenciais para tentar roubar meu casarão e embolsar a comissão da venda. Esperei pacientemente. Enquanto isso, continuei sendo a mãe educada. Continuei atendendo às ligações rápidas do Ricardo. Continuei mandando presentes para os netos que eu mal via. Continuei sendo invisível. Mas por dentro, eu estava construindo uma armadilha. Uma armadilha perfeita. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Até que chegou o dia do meu aniversário de 70 anos. Ricardo me ligou 1 semana antes. Disse que ele e Fabiana queriam fazer uma festa surpresa para mim. Uma festa grande com amigos, parentes, conhecidos. Ele disse que queria me homenagear, que eu merecia. Fiquei emocionada. Pensei, finalmente, ele lembrou de mim. Finalmente, eu vou ser valorizada. Aceitei. Ele disse que ia cuidar de tudo. Buffet, decoração, convites. Eu só precisava aparecer. E eu apareci. No dia 18 de agosto de 2024, às 19 horas, eu entrei no salão de festas do condomínio deles. Estava lindo. Flores por todo lado, luzes suaves, mesas decoradas, 200 convidados vestidos elegantemente. Eu estava usando um vestido azul marinho, o cabelo arrumado, maquiagem leve. Me senti bonita. Me senti importante. Por alguns minutos, eu acreditei que aquilo era real, que meu filho realmente me amava, que tudo ia ficar bem. Mas eu estava errada. Completamente errada. E eu descobri isso da pior forma possível. A festa estava linda. Eu circulei pelo salão cumprimentando os convidados, recebendo abraços, ouvindo parabéns. Reconheci alguns rostos, antigas colegas de trabalho, vizinhas do prédio onde eu morava,
2 primas distantes que eu não via há anos, mas a maioria eram pessoas que eu não conhecia. Amigos do Ricardo, colegas da construtora Horizonte, a família inteira da Fabiana. A mãe dela, uma mulher de 60 anos com o cabelo pintado de loiro platinado e unhas postiças vermelhas, me cumprimentou com 2 beijinhos no ar e disse: Dona Graças, que festa maravilhosa! Minha filha tem muito bom gosto. Eu sorri e agradeci, mas por dentro pensei: bom gosto com o meu dinheiro é fácil. Procurei os meus netos. Lucas tinha 9 anos e Helena tinha 7. Eles estavam sentados em uma mesa no canto, mexendo nos celulares. Me aproximei, abracei os 2, disse que estava com saudade. Lucas mal levantou os olhos da tela. Helena me deu um abraço rápido e voltou para o joguinho. Senti uma pontada no peito. Meus próprios netos não me conheciam. Não por culpa deles, por culpa de quem os afastou de mim. Ricardo estava no centro do salão, conversando com um grupo de homens de terno, todos rindo alto, taças de uísque na mão. Ele me viu, acenou de longe e continuou conversando. Fabiana estava do outro lado, tirando fotos com as amigas dela. O vestido vermelho berrante que ela usava chamava mais atenção do que qualquer decoração. Ela tinha feito questão de ser o centro das atenções. Na minha festa, no meu aniversário. Mas eu não disse nada. Respirei fundo e continuei sorrindo. Afinal, eu não sabia o que estava por vir. Ainda não. A festa seguiu. Serviram jantar, um buffet completo com entrada, prato principal, sobremesa, tudo de primeira qualidade. Calculei mentalmente o custo. Aquela festa não saía por menos de 50 mil reais. E eu sabia que quem tinha pagado era eu, indiretamente, com todos os 200 mil que eu tinha transferido para o Ricardo anos atrás, com todos os favores, com todo o sangue que eu tinha suado para construir o patrimônio que eles achavam que podiam simplesmente tomar. Depois do jantar, começou a parte das homenagens. Uma amiga da Fabiana pegou o microfone e fez um discurso genérico sobre envelhecer com dignidade. Outra pessoa leu um poema sobre mães. Tudo muito bonito, muito ensaiado, muito falso. Então Ricardo pegou o microfone. Ele estava com a gravata afrouxada, o rosto levemente corado pelo uísque. Começou falando sobre como eu tinha sido uma mãe guerreira, como eu tinha criado ele sozinha, como eu sempre estive presente. As pessoas aplaudiram. Eu senti os olhos marejarem. Por um momento, achei que ele realmente estava sendo sincero, que ele realmente me enxergava. Mas então o tom dele mudou. Ele limpou a garganta e disse: "E agora, minha mãe merece descansar. Merece aproveitar a vida sem preocupações." Meu estômago começou a revirar. Ele continuou: "Por isso, eu e a Fabiana tomamos uma decisão importante. Uma decisão que vai mudar a vida da minha mãe para melhor." Foi aí que Fabiana se levantou e caminhou até o palco. Ela segurava um envelope branco. O salão ficou em silêncio, todos olhando, curiosos, expectantes. Ricardo estendeu a mão para mim e disse: "Mãe, vem aqui." Meu coração disparou. Alguma coisa estava errada, muito errada. Mas eu me levantei, caminhei até o palco. 200 pessoas me olhando, 200 testemunhas. Ricardo sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era criança. Mas não era um sorriso de amor, era um sorriso de vitória. Ele pegou o envelope das mãos da Fabiana e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Mãe, a gente sabe que você vive sozinha naquela casa grande. A gente sabe que é muito trabalho para a senhora. Então a gente decidiu te ajudar." Ele abriu o envelope devagar, tirando prazer daquele momento. E então ele disse as palavras que mudaram tudo. "A gente já providenciou uma vaga para a senhora em um lar de idosos maravilhoso. Um lugar com enfermeiras 24 horas, atividades, fisioterapia. A senhora vai ser muito bem cuidada." Ele estendeu o papel para mim. Mas não era um papel de lar de idosos. Era uma ordem de despejo, do meu próprio casarão. Minha casa, meu nome, minha propriedade. Senti o sangue congelar nas veias. Li o documento rapidamente. Estava escrito que eu tinha 30 dias para desocupar o imóvel, que a propriedade havia sido vendida, que o novo proprietário tomaria posse em setembro, e no rodapé, uma assinatura. Minha assinatura, falsa. A mesma que eu tinha visto no cartório. Levantei os olhos para o Ricardo. Ele estava sorrindo. Fabiana também. E foi aí que ele gritou. Gritou alto, para todo mundo ouvir.
Minha esposa precisa de espaço para os projetos dela e você só atrapalha a gente. Já passou da hora de você ir para um asilo. O silêncio que caiu sobre aquele salão foi ensurdecedor. 200 pessoas paralisadas. 200 pares de olhos fixos em mim. Eu senti a humilhação subir pelo meu corpo como uma onda de calor. Mas junto com a humilhação, veio algo mais forte. Veio a raiva, a clareza, a certeza absoluta de que eu tinha sido enganada, usada, descartada. Mas eu não ia chorar, não ia gritar, não ia implorar. Eu respirei fundo. Peguei o papel da mão do Ricardo com calma. Dobrei ele ao meio. Coloquei dentro da minha bolsa. E então eu me aproximei dele, bem perto, tão perto que só ele podia me ouvir. E eu sussurrei: "Você não tem ideia do que acaba de fazer." Vi o olho dele tremer, só por um segundo. Uma fagulha de dúvida. Mas o ego dele era maior. Ele bufou, virou as costas, voltou para o lado da Fabiana. Ela estava radiante. Ela tinha conseguido o que queria. Ou pelo menos, ela achava que tinha. Eu virei para os 200 convidados, para todas aquelas pessoas que tinham acabado de testemunhar minha humilhação pública. Ergui a cabeça, endireitei a coluna e disse, com a voz firme e clara: "Obrigada a todos por virem. Boa noite." E saí. Caminhei pelo salão inteiro. Atravessei a porta. Desci as escadas. Entrei no meu carro. E só quando fechei a porta, sozinha, no escuro, eu deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de determinação, de promessa. Eu ia fazer eles pagarem, não com violência, não com escândalo, mas com a arma mais poderosa que eu tinha, a verdade, e o poder que eles não sabiam que eu possuía. Cheguei em casa às 23h. Subi para o meu quarto, tirei o vestido azul marinho, calcei uma roupa confortável e liguei para o Dr. Maurício. Ele atendeu no 3º toque. "Maria das Graças, o que aconteceu?" Eu contei tudo. A festa, a humilhação, a ordem de despejo falsa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Eles cavaram a própria cova. Isso foi na frente de 200 testemunhas?" Eu confirmei. Ele suspirou e disse: "Perfeito. Amanhã a gente coloca o plano em ação." Perguntei se ele tinha certeza de que ia funcionar. Ele riu. Foi uma risada curta, mas confiante. "Maria, confia em mim. Quando eles descobrirem quem realmente manda nessa história, não vai sobrar nada deles." Desliguei o telefone. Sentei na beira da cama. E pela primeira vez em anos, eu me senti poderosa. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu tinha sido subestimada. E não existe arma mais forte do que a vingança de uma mulher subestimada. Na manhã seguinte, sexta-feira, 19 de agosto, eu acordei às 6h. Tomei café. Me vesti com um tailleur cinza, salto médio, cabelo preso em um coque. Eu tinha uma reunião. A reunião mais importante da minha vida. Às 9h, eu e o Dr. Maurício estávamos sentados na sala de reuniões da sede da incorporadora Estrela do Sul. A empresa ocupava 3 andares de um prédio comercial no centro financeiro da cidade. Sala toda de vidro, vista para a cidade inteira, móveis de design. Estava ali o presidente da incorporadora, um homem de 55 anos chamado Gilberto Santana, e mais 3 diretores. Eles não sabiam quem eu era. Não ainda. Dr. Maurício começou a reunião. Ele explicou que eu era a maior detentora de debêntures da incorporadora Estrela do Sul, que eu tinha comprado 42% da dívida da empresa, que tecnicamente eu era a maior credora, e que, de acordo com a lei de recuperação judicial, eu tinha poder de voto nas decisões estratégicas da empresa. O rosto do Gilberto Santana ficou branco. Ele gaguejou. Mas como? Nós não sabíamos que... Dr. Maurício o interrompeu. Vocês não precisavam saber. A compra foi feita dentro da legalidade. E agora, a minha cliente quer exercer seus direitos. Um dos diretores, um homem mais novo de óculos de grau, perguntou: "O que a senhora quer?" Eu me inclinei para a frente. Olhei nos olhos dele e disse: "Quero uma cadeira no Conselho Administrativo e quero auditoria completa de todos os contratos fechados nos últimos 2 anos, especialmente os contratos envolvendo a construtora Horizonte." O silêncio foi sepulcral. Gilberto Santana engoliu seco. Ele sabia o que isso significava. Se eu auditasse os contratos, eu ia descobrir irregularidades, superfaturamento, comissões não declaradas, suborno e, pior,
Eu ia descobrir o envolvimento do Ricardo. Ele tentou negociar. Senhora Maria, tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Eu sorri. Não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de quem sabe que já ganhou. Não estou aqui para negociar. Estou aqui para informar. A auditoria começa segunda-feira. E se vocês tentarem me impedir, eu aciono meu direito de exigir o pagamento imediato de todas as debêntures que eu possuo. Vocês têm dinheiro em caixa para pagar 450 milhões de reais? O rosto dele desmoronou. Eles não tinham. E eles sabiam. Saí daquela reunião com tudo o que eu queria. Assinei os documentos. Entrei no conselho administrativo. Autorizei a auditoria. E então, fui para casa e esperei. Esperei porque eu sabia que a notícia ia chegar aos ouvidos do Ricardo. E ia chegar rápido. Não demorou nem 24 horas. No sábado de manhã, às 10 horas, meu telefone tocou. Era o Ricardo. Atendi. Ele estava ofegante, nervoso. Mãe, o que você fez? Fingi inocência. Bom dia, filho. Do que você está falando? Ele gritou. Você entrou no Conselho da Estrela do Sul. Você pediu auditoria. Você sabe o que isso significa? Eu deixei o silêncio pesar por alguns segundos. E então eu disse com a voz calma e fria. Significa que eu cansei de ser tratada como lixo. Ele ficou mudo. Eu continuei. Você acha que eu não sabia, Ricardo? Você acha que eu não descobri que você e a Fabiana falsificaram minha assinatura? Que vocês tentaram vender meu casarão? Que vocês estavam planejando me jogar em um asilo e embolsar o dinheiro? Ele gaguejou. Mãe, eu posso explicar. Eu o interrompi. Não, você não pode. Porque não existe explicação. Você me humilhou na frente de 200 pessoas. Você me expulsou da minha própria festa de aniversário. E agora, você vai aprender uma lição muito importante. Nunca subestime uma mulher que construiu tudo sozinha. E desliguei o telefone. Bloqueei o número dele. E respirei fundo. Na segunda-feira seguinte, a auditoria começou. Uma equipe de 6 auditores independentes vasculhou todos os contratos da incorporadora Estrela do Sul dos últimos 2 anos. Levou 3 semanas. 3 semanas de tensão. 3 semanas onde eu sabia que o Ricardo estava se corroendo de medo. E ele tinha motivos. No dia 15 de setembro, os auditores apresentaram o relatório final. Foi devastador. Eles encontraram irregularidades em 12 contratos. Superfaturamento em obras, comissões pagas para diretores sem justificativa, notas fiscais frias. E o pior, eles encontraram o contrato falso do meu casarão. O contrato que o Ricardo tinha criado usando minha assinatura falsificada. E o nome dele estava em toda parte. Como diretor de operações, ele tinha autorizado tudo. Gilberto Santana me ligou pessoalmente. Ele estava em pânico. Dona Maria, o que a senhora quer que a gente faça? Eu disse, demitam ele, por justa causa. Abram um processo criminal por falsificação de documento e cancelam todos os contratos fraudulentos, imediatamente. Ele hesitou. Mas, Dona Maria, se a gente fizer isso, a construtora Horizonte vai nos processar. A gente pode perder milhões. Eu sorri. Então processa de volta. E aproveita para colocar na conta do Ricardo tudo que vocês perderem. Afinal, ele foi o responsável. Houve uma pausa longa. E então ele disse, está bem, vamos fazer isso. E desligou. No dia 16 de setembro, uma terça-feira, Ricardo foi convocado para uma reunião de emergência na sede da incorporadora Estrela do Sul. Ele chegou às 14 horas. Entrou na sala de reuniões achando que ia ser promovido, achando que ia assumir um cargo ainda maior. Mas quando ele entrou, quem estava sentada na cabeceira da mesa era eu. Ele congelou. O rosto dele ficou branco. As pernas tremeram. Ele olhou ao redor. Gilberto Santana estava ali. Mais 3 advogados da empresa. E o Dr. Maurício, meu advogado. Ricardo gaguejou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu cruzei as mãos sobre a mesa e disse, senta, Ricardo. Ele obedeceu. Estava em choque. Não conseguia processar o que estava vendo. Dr. Maurício abriu uma pasta e começou a ler. Ricardo Almeida de Souza, durante os últimos 2 anos, enquanto ocupava o cargo de diretor de operações da construtora Horizonte, você autorizou a execução de 12 contratos fraudulentos com a incorporadora Estrela do Sul. Você superfaturou obras, você emitiu notas fiscais falsas e você falsificou a assinatura de sua mãe,
Maria das Graças Souza, para tentar vender um imóvel que não era seu. Ricardo tentou se levantar. Isso é mentira! Eu posso explicar! Gilberto Santana bateu a mão na mesa. Senta! Ricardo sentou. Gilberto continuou. Nós temos provas de tudo. Documentos, e-mails, gravações de ligações. E o pior, nós temos a assinatura falsa. A perícia grafotécnica confirmou que foi você quem falsificou. Você está sendo demitido por justa causa. E nós vamos te processar criminalmente. O rosto do Ricardo desmoronou. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Mãe, por favor, eu sou seu filho. Você não vai fazer isso comigo. Eu me levantei. Caminhei até ele. Me abaixei para ficar na altura dos olhos dele. E disse, você deixou de ser meu filho no momento em que me humilhou na frente de 200 pessoas. No momento em que tentou me roubar. No momento em que decidiu que eu não valia nada. Me endireitei. Peguei minha bolsa. E saí daquela sala sem olhar para trás. Ouvi ele gritando. Ouvi ele chorando. Mas eu não voltei. Não tinha mais nada para dizer. Nos dias seguintes, a bomba explodiu. A demissão do Ricardo virou notícia nos portais de economia. A construtora Horizonte entrou em crise. Perderam contratos, perderam credibilidade. A empresa começou um processo de recuperação judicial. E Ricardo? Ricardo ficou desempregado, sem salário, sem benefícios, com o nome sujo. Nenhuma incorporadora da cidade quis contratá-lo. E pior, ele começou a ser investigado pela polícia. Falsificação de documento público. Crime previsto no artigo 298 do Código Penal. A pena era de 2 a 6 anos de prisão. E ele ia responder. Isso eu garanti. Mas a minha vingança não tinha terminado. Ainda tinha a Fabiana. 2 semanas depois da demissão do Ricardo, ela me ligou. Eu atendi. Ela estava chorando, soluçando. Dona Graças, por favor, a senhora precisa ajudar a gente. O Ricardo está desesperado. A gente vai perder a casa, o banco vai tomar. A gente não tem dinheiro para pagar as parcelas do financiamento. Eu deixei ela terminar. E então eu disse, Fabiana, você lembra do que você me disse naquele primeiro jantar? Quando você ligou para sua mãe e disse que eu era velha e que não ia durar muito? Que o Ricardo ia herdar tudo? Silêncio do outro lado da linha. Eu continuei. Pois é, eu ouvi e guardei. Guardei durante anos. E agora você vai colher o que plantou. Ela começou a gritar. A senhora é uma bruxa, uma velha amargurada. Eu sorri. Pode ser, mas eu sou uma velha amargurada que tem dinheiro, poder e dignidade. E você? Você não tem nada. E desliguei. 1 mês depois, eles perderam a casa. O banco executou a dívida. Eles foram despejados. Tiveram que se mudar para um apartamento alugado pequeno. 2 quartos, em um bairro distante. Ricardo arrumou um emprego como vendedor em uma loja de materiais de construção. Salário de R$ 3.000 por mês. Fabiana, que nunca tinha trabalhado na vida, teve que arrumar emprego como recepcionista. R$ 2.500 por mês. Eles, que viviam com 40 mil por mês, agora viviam com 5.500. E a conta não fechava. Eles estavam se afogando em dívidas. E eu? Eu estava tranquila. Na minha casa. No meu casarão, que nunca saiu do meu nome. Porque o contrato falso foi anulado, a venda foi cancelada, e eu permaneci exatamente onde sempre estive, no controle. Mas sabe o que foi a melhor parte? 3 meses depois de tudo isso, eu recebi uma ligação. Era o Lucas, meu neto mais velho. Ele tinha 10 anos. A voz dele estava tremendo. Vovó, é você? Meu coração apertou. Lucas? Meu amor? Sim, sou eu. Ele começou a chorar. Vovó, eu tenho saudade da senhora. A mãe não deixa a gente te ligar. Ela diz que a senhora é má. Mas eu não acredito. A senhora é má, vovó? Eu fechei os olhos, respirei fundo para não chorar. E disse, não, meu amor, eu não sou má. Eu só me defendi. Mas eu nunca deixei de amar vocês. Nunca. Ele fungou. A gente pode te ver? Eu disse que sim. Que sempre que eles quisessem, eu estaria ali. E eles vieram. Lucas e Helena. Começaram a me visitar escondido, aos sábados, quando Fabiana estava trabalhando. Eu buscava eles de carro. A gente ia ao parque, tomava sorvete, conversava. E aos poucos eu recuperei meus netos. Não do jeito que eu queria, não abertamente, mas de alguma forma. E isso já era mais do que eu esperava. Ricardo tentou me processar.
Tentou alegar que eu tinha conspirado para destruir a carreira dele. O processo não foi para frente. Meu advogado apresentou todas as provas, a assinatura falsa, os contratos fraudulentos, as testemunhas da festa, 200 pessoas que viram ele me humilhar. O juiz indeferiu o processo e ainda condenou Ricardo a pagar as custas processuais, mais 10 mil reais que ele não tinha. Hoje, 2 anos depois, eu continuo morando no meu casarão, sozinha, mas não solitária. Eu tenho meus netos, tenho minhas amigas, tenho meu trabalho. Voltei a investir pesado, comprei mais imóveis, expandi minha holding. Hoje, meu patrimônio vale mais de 5 milhões de reais. E sabe para quem eu vou deixar tudo isso? Para os meus netos, Lucas e Helena. Quando completarem 18 anos, vão herdar tudo. Em um fundo que o Ricardo e a Fabiana não podem tocar. Porque eu aprendi uma lição muito importante. Família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem te respeita, quem te valoriza, quem está do seu lado quando tudo desmorona. Ricardo ainda me liga, uma vez a cada 2 meses, sempre pedindo dinheiro, sempre com uma desculpa nova. Eu nunca atendo. Fabiana me mandou mensagens pedindo perdão, dizendo que estava arrependida, que tinha sido influenciada, que ela agora entendia o meu valor. Eu li todas as mensagens e não respondi nenhuma, porque perdão não é obrigatório. Dignidade não se negocia e respeito não se implora, se conquista. E eles nunca conquistaram o meu e nunca vão conquistar. Tem dias que eu olho para trás e penso, valeu a pena? Valeu a pena destruir a vida do meu próprio filho? E a resposta é, sim, porque eu não destruí a vida dele. Ele destruiu a própria vida no momento em que decidiu me tratar como lixo. Eu só me defendi. Eu só usei as ferramentas que eu tinha construído durante 45 anos de trabalho duro, de sacrifício, de inteligência. E se tem uma coisa que eu quero que você, que está ouvindo essa história, entenda é: nunca deixe ninguém te diminuir. Não importa se é seu filho, seu marido, seu irmão, seu amigo. Se alguém te desrespeita, se alguém te usa, se alguém acha que você não vale nada, você tem o direito de se defender. Você tem o direito de impor limites. Você tem o direito de dizer, não, não comigo, nunca mais. Eu tenho 72 anos hoje e estou mais feliz do que nunca. Porque eu aprendi que felicidade não vem de ser amada pelos outros, vem de se amar, de se respeitar, de saber o seu valor. E o meu valor não tem preço. Eu construí um império do zero, criei um filho sozinha, enfrentei a vida de frente. E quando tentaram me derrubar, eu me levantei mais forte. Porque eu sou Maria das Graças, e graça é o que eu tenho. Não a graça da submissão, a graça da dignidade, a graça de saber quem eu sou, e de nunca, jamais, abaixar a cabeça para ninguém. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Obrigada por acreditar que é possível recomeçar, que é possível se defender, que é possível virar o jogo. Agora me conta, de qual cidade ou estado você está me ouvindo? Deixa aqui nos comentários. E se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Deixa o like, se inscreve no canal. Porque eu vou continuar contando histórias de mulheres que não aceitaram ser pisoteadas, de mulheres que lutaram, que venceram e que provaram que nunca, jamais, é tarde demais para recuperar sua dignidade. Um abraço de luz. E lembre-se, respeito não tem idade. E quem planta humilhação, colhe solidão.